Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel. Ele tem toda aquela visão da glória de Deus, que muitas vezes é mal até interpretada, né? E no capítulo 1, no versículo 28, diz assim: tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória de Deus. Quando a vi, prostrei-me rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Então Ezequiel, ele começa tendo a visão da glória de Deus. Nas margens do rio da Babilônia, do rio Quebar, ele vê a glória de Deus. Teve um autor, eu esqueci o nome dele agora, depois os irmãos podem procurar aí na internet que vão achar. Ele escreveu um livro, Eram os Deuses Astronautas? Alguém já ouviu falar desse livro? Já, né? Então, nesse livro o cara imagina que a visão de Ezequiel era disco voador. Porque Ezequiel vê um monte de círculos e de rodas, e círculos achatados, e luzes, e rodas para tudo quanto é lado. Daí o autor desse livro imaginava que havia ali diversos discos voadores, e daí o profeta teve aquela visão e caiu prostrado. Mas não, ele deixa aqui muito claro, este era o aspecto da glória de Deus, era uma teofania. Deus ali se manifestou. E a semana passada eu falei sobre as características do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta que tem esse encontro com Deus e é enviado para pregar, é-lhe dado uma mensagem. Aquele profeta que vive no meio do povo, que está no meio do povo, que andava no meio dos cativos. E hoje nós vamos falar sobre as responsabilidades do verdadeiro profeta, baseado também no livro do profeta Ezequiel. Os irmãos perceberam que os meus companheiros começaram? É porque eu comecei a pregar. Então, eles começam também ali do lado. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, no capítulo 3 de Ezequiel, a partir do versículo 12. E levantou-me o Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam uma nas outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou, e me levou, e eu me fui, amargurado na indignação do meu espírito. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. Os irmãos percebem? Ele tem a visão da glória de Deus, e nessa visão da glória de Deus, ele tenta descrever a glória de Deus, mas ele não consegue descrever, ele só fala em termos de rodas, de círculos, de luz, de barulho, de asas dos querubins. E ali ele tem essa manifestação de Deus, e logo após ele ter essa manifestação de Deus, o que diz ali? O Espírito me levantou e me levou, e eu me fui. Como? Amargurado. Tem alguma coisa errada, né? Amargurado na indignação do meu espírito. O que significa isso? Quando a gente tem uma experiência com o Espírito Santo, a gente não fica amargurado, não é verdade? A gente fica, como é que é? Alegre,
gozo espiritual, alegria, né? Alegre eu vivo na luz com Jesus. Estou muito alegre, estou feliz, o Espírito Santo está sobre mim, alegria. É assim? Ele tem a maior experiência, eu acredito que uma das maiores, que são narradas na Bíblia. E daí nesse contato, nessa intimidade com Deus, na visão da glória de Deus, na comunhão do Espírito que o levanta, ele se levanta amargurado. Aqui nós já aprendemos algo de quem entra nessa seara real de andar na presença de Deus e de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus acaba por sentir no seu próprio espírito aquilo que o Espírito está sentindo. Os irmãos estão percebendo isso? É diferente do que se ensina, né? Isto o Israel, vou pegar o Israel, né, que está namorando aí há pouco tempo. Você tem comunhão, né, com a Mavi, e você percebe quando ela está triste? Né? Marcos, você percebe quando a Bia está triste? Percebe, né? Por que será? Mateus, você percebe quando a Fernanda está triste? O Jailson, Jailton, percebe quando a Gisele está triste, né? Por quê? Porque estão juntos. Quando a gente tem intimidade, às vezes não precisa falar nada, né? Olha, e o teu espírito testifica que o espírito dela está triste ou está raivoso. Às vezes é mais fácil de perceber, né, quando está raivoso, ou está indignado. Agora, quando nós temos intimidade com Deus, nessa comunhão espiritual, o sentimento de Deus nos impacta. Esses dias o Israel me mostrou um texto que eu quase caí de costa, quando dizia que Deus, quando nos perdoa, Ele recebe a maculação dos nossos pecados, Deus fica impuro, então, e daí aquele pecado que vai sobre Deus tem que ser jogado sobre Satanás, o Azazel, para que Deus seja purificado por Satanás. Eu fiquei mal. Mas sabe por que eu fiquei mal? Porque o Espírito Santo de Deus que mora em mim, ele ficou indignado. Ele fica indignado com isso e transmite ao meu espírito a indignação. E os irmãos percebem que o nome disso, esse é um dom que está lá no Novo Testamento, é discernimento de espíritos. Quando a gente discerne, e quando somos discernidos, quando há intimidade, porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, nós somos tocados por Deus, nós vivemos na comunhão com Deus, e nesse auge de comunhão, este homem que teve uma experiência tremenda, ele sai amargurado na indignação do Espírito, do seu próprio Espírito. O profeta acabara de ter uma experiência extraordinária, no entanto, sentia amargura e indignação. Isto é, quando Deus nos permite participar dos seus sentimentos. A empatia em relação aos sentimentos de Deus. Alguém já teve isso? Você entra num ambiente e você percebe aquele ambiente um peso. Por quê? Porque o Espírito está testificando no teu espírito que ali tem algo contrário ao Espírito de Deus. A minha mãe conta uma experiência de quando ela tinha lá seus 15 anos, ela foi morar lá acho que numa fazenda, ela teve que ir na venda da fazenda, no armazém, para comprar alguma coisa, né? Ia comprar ovos. E estava tendo um trabalho.
um trabalho espiritual. E quando ela estava passando por aquele lugar, alguém disse, daqui você não passa, você já está atrapalhando o trabalho. Por quê? Porque o espírito que estava nela não era o espírito que estava trabalhando naquele lugar. E viver com Deus é assim. Por isso que às vezes eu fico indignado, irmãos, quando pessoas estão na maior, tranquila, nem percebe os erros profundos, teológicos, a respeito de Deus, nivelando Deus ao próprio diabo, ou até colocando o diabo num nível e num patamar de superioridade em relação a Deus, e o povo lá louvando. Por isso que em alguns lugares a gente entra em cultos e percebemos que ali não está havendo culto. Porque se você teve uma experiência com a glória de Deus, você tem a sensibilidade espiritual de perceber o que está acontecendo ali do outro lado, nesse discernimento espiritual. E isso faz com que seja um contrassenso a crendice de que se alguém está cheio do Espírito Santo, está alegre. Porque, na verdade, se você está cheio do Espírito Santo, você está na dependência da alegria do Pai. Por isso que quem está cheio do Espírito Santo também chora. Quem está cheio do Espírito Santo também sofre. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, como? Com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito que conhece todas as coisas e que mora em nós, nos dá esse discernimento espiritual. A Bíblia diz então que depois dessa experiência e amargurado no seu espírito, ele diz assim, e fui a Tel Abib, aos cativos, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, como? Pasmado no meio deles. Às vezes o discernimento espiritual faz a gente ficar pasmado. E essa é uma questão interessante, né? Alguém aqui já ficou pasmado? O que é pasmado? O que é a expressão estou pasmo? Oi? Perplexo, né? Ele ficou pasmado ali no meio do povo junto ao rio Quebar. Ele ficou morando no meio do povo depois da experiência teofânica. Ele já morava antes lá. Porém, depois, ele foi para o meio do povo. Agora, uma pergunta. Ele já morava, lembram a semana passada? Ele já morava lá, habitava no meio dos cativos. Lembram disso? E daí ele teve uma experiência da visão da glória de Deus. E daí, diz ali o texto, que ele foi morar com os cativos. Por que o texto enfatiza isso? Porque uma coisa é você morar com os cativos antes da experiência espiritual profunda, teofânica. E outra coisa é você morar com os cativos depois dessa experiência. Depois dessa experiência ele ficou pasmado, atônito, passado, né? Qual a diferença entre o profeta antes de contemplar a glória de Deus e depois de contemplar a glória de Deus? A percepção da loucura, do perigo, do desperdício da vida, da insensibilidade daquele povo. E
eu coloquei aqui uma ilustração, né? Depois de uma experiência revelacional de Deus, você nunca mais vai olhar o teu filho, teu vizinho, da mesma maneira. Se você tiver a sensibilidade espiritual, o relacionamento com Deus, a percepção do perigo que o teu filho, que a tua filha, que o teu vizinho, que o teu parente, que as pessoas que te envolvem, o perigo que eles estão iminente de uma vida eterna sem Deus, sem salvação, perdidos, 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 que nem diz a canção da Rebeca, você ficaria pasmo, você ficaria angustiado, você olharia para o seu filho com um olhar diferente, você não seria tão complacente, você não seria tão indiferente com os joelhos no chão, para orar com lágrimas, com sangue, com suor, pela vida daquele que está se perdendo. Tem um ditado popular que diz que a ignorância é uma bênção, né? Por quê? Porque a pessoa daí não sabe, né? Vou viver a minha vida. Mas Ezequiel, profeta, morava no meio do povo, daí ele tem a manifestação da glória de Deus, os seus sentidos são aperfeiçoados, Deus o toca, ele se levanta, volta para o meio do povo e cai pasmado. Esse é o motivo de muita gente achar que tudo é besteira, né? A gente fala assim, tem um monte de gente indo para o inferno e estão frequentando as igrejas. Isso é besteira, todo mundo igual, tudo certo. Busque uma experiência real com o Espírito de Deus, que você se levanta como pregador, como testemunho vivo. Agora que ele já sabe quem é Deus e quem é o povo, Deus começa a falar para ele das suas responsabilidades. Eu queria começar, antes de mostrar o próximo slide, qual é a sua responsabilidade? Qual tem sido a nossa responsabilidade? E pior do que isso, qual a percepção que temos da nossa responsabilidade? A responsabilidade do verdadeiro profeta também é a responsabilidade do homem de Deus, também é a responsabilidade do irmão da igreja, também é a responsabilidade do crente. A responsabilidade é essa. Quando Deus pega e depois de tudo isso, diz para o profeta, eu te coloquei como atalaia. Primeira responsabilidade é essa, é o chamado, né? Eu te coloquei como atalaia. Alguém é do tempo da rádio Atalaia? Acho que não existe mais, né? Você lembra, Bia? Os mais antigos, estou brincando. Tá? Então existe a rádio Atalaia. Irmãos, a palavra atalaia se refere ao sentinela. Na antiguidade, o atalaia era o soldado que ficava nas montanhas, olhando longe, porque se viesse o exército inimigo, ele tinha que tocar trombeta e avisar o povo. E por isso o atalaia ele não podia dormir, ele não podia descuidar, e ele tinha que dar o sinal certo, porque haviam toques diferentes de trombeta para cada situação. Ele tinha que tocar a trombeta, no caso de perigo. É o chamado. E tem gente que se sente chamado para o ministério, e esse é um fenômeno da nossa época, porque antigamente, o cara para ser pastor, ele era considerado assim, vai ser pastor, porque não vai ser advogado, porque não vai ser médico, porque que não vai ser engenheiro, né?
E hoje em dia não, hoje está glamorizado, né? Oh, meu filho vai ser pastor, vai andar de gravata, né? Ele vai andar aí no meio do povo, vai falar em público, vai estar sempre na frente, né? Aquela ideia da função. É a mesma coisa quando um filho vai para o exército e a mãe toda orgulhosa diz, olha meu filho como está lindo de uniforme. E ela fica feliz até o momento do quê? Até o momento que estoura a guerra, né? Quando estoura a guerra, ela pensa, o que meu filho foi fazer? E vai para frente de batalha. Agora o indivíduo chamado, ele já tem que saber que vai para frente de batalha. Não é ficar pensando em toda aquela preparação teórica, né? E o que é o atalaia? A Bíblia fala assim, e sucedeu que ao fim desses dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-los-á da minha parte. Então olha a responsabilidade do atalaia, ouvir aquilo que Deus falou e avisar o povo. Sabe, para a gente entender o exemplo do atalaia, quem aqui já foi para a praia? Todo mundo, né, já foi para a praia. E tem umas torrezinhas altas assim, de madeira, né? Onde fica o atalaia. Quem que é o atalaia? É o bombeiro, né? O salva-vidas. Fica lá o soldado. E o que ele tem que fazer? Dormir? Ele tem que vigiar. Ele é um atalaia. Ele está vigiando. Certo? E de vez em quando ele pega um apito. Já viram isso? E ele apita, é a trombeta dele. Ele apita e faz assim, ó, sai daí que aí é perigoso. Agora, se o atalaia não fizer, se o bombeiro não fizer isso, ele é responsável ou não? Por aqueles que podem... Ou se ele vê alguém se afogando e ficar lá... É função, é obrigação, faz parte do chamado, faz parte da vocação dele, arriscar a própria vida para salvar aquele. E Deus, ele está dizendo assim, olha, eu te coloquei agora como atalaia no meio do povo, então que você ouvir da minha boca, você tem que falar. E daí eu quero avisar uma coisa para os irmãos que às vezes a gente não sabe. Eu vou perguntar, você é um atalaia? Ou é só profeta, pastor, evangelista que é atalaia? Se você vê que teu filho está se afogando, você vai fazer o quê? Você vai dormir? Se você vê que o teu filho está indo participar de uma seita demoníaca, você vai avisar? Ou vai se calar? Se você vê que teu filho está caminhando a passos largos para o inferno, você vai dizer, cada um tem sua própria escolha. Eu não vou lá criar um clima avisando o meu filho sobre isso. Quero dizer que você, eu, os pastores, os profetas, os evangelistas, temos a função de atalaia. E você é atalaia na sua casa, no seu lar e para a sua família. Primeira coisa é saber que nós somos atalaia. Segunda coisa, que é a responsabilidade do verdadeiro profeta, saber a extensão do chamado. Qual que é a extensão do chamado? Ímpios e justos. Sabe de uma coisa? A gente sempre pensa que a extensão do chamado do homem de Deus, do profeta, do pastor, é alcançar os ímpios, certo? Não é isso? Tem que alcançar os ímpios, aqueles que nunca ouviram, aqueles que estão distanciados,
aqueles que não são membros de igreja nenhuma, fale com eles. Volta e meia brigam com a gente que pega e diz assim, poxa, mas aquela pessoa é evangélica, mas ela está crendo numa coisa diabólica. Daí o pessoal, não fala, ela já é crente. Certo? Só que nós aprendemos aqui o seguinte, que a extensão do nosso chamado inclui ímpios e justos. Por quê? Porque quando os justos e ímpios se colocam no mesmo espectro de comportamento, eles precisam ser chamados juntos, né? Tem o ímpio e tem o justo. O justo pressupõe aquele que conhece a Deus, que conhece a Bíblia, mas de repente, os comportamentos de quem é ímpio e de quem é teoricamente justo estão igual. Ah, meu filho é membro da igreja, é participante, ele lê a Bíblia, ele canta. Mas se você ouvir fazendo algo compatível com aquilo que os ímpios fazem, você, como atalaia, deve chamar a sua atenção também. Porque eles estão debaixo do mesmo espectro de comportamento. Malaquias até fala, vereis a diferença entre justos e ímpios, porque tem uma diferença. Então Deus pega e diz para o profeta, ele diz assim, você é atalaia, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau comportamento para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Significa que em algum nível nós seremos responsabilizados por não falarmos, por não avisarmos, quando tivermos a oportunidade. E quando diz o seu sangue, o requererei, não significa que você vai perder salvação. Não, não. Você vai ser chamado na chincha, por Deus. Será responsabilizado. E dura coisa é passar a eternidade sabendo que o teu filho está no inferno, sofrendo, porque você não foi homem, não foi mulher de Deus, obediente o suficiente para confrontar o pecado. A palavra diz também, diz assim, mas se tu avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua vida. Irmãos, estão entendendo? A responsabilidade nossa não é converter o outro. A nossa responsabilidade é avisar, porque você é atalaia. Tem até gente que não gosta desse texto e diz, não, isso daí é só para o povo de Israel. Não, isso daí é uma coisa que Deus tinha só no Velho Testamento. Não, não, isso é uma coisa que se estabelece também no Novo Testamento, que é a responsabilidade de dar testemunho, de falar, de transmitir a mensagem. Essa é a extensão. Diz também assim, para ficar bem claro, semelhantemente a extensão do nosso chamado. Quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue, falta um pedaço,
da tua mão o requererei. Porque você tem que falar para todos. Para todos. Nosso papel não é converter. Porque quem que converte mesmo? É o Espírito Santo. Nosso papel é falar. Porque nós somos instrumento. Daí diz assim, mas avisando tu, o justo. Aqui não está falando de ímpio. Daí você pensa assim, não, mas meu vizinho ele vai lá na igreja tal, o meu parente vai em tal lugar, o meu não sei quem lá é músico na igreja, no louvor, o outro tem até um disco, um CD gravado. Deus aqui não está falando disso, não. Está falando, se você vê, e eu mandar avisar, e você não falar, sabe, às vezes eu arrumo algumas encrencas por causa disso, né? Porque eu vejo cada coisa. A gente, quando está envolvido no ministério há tanto tempo, a gente tem facilidade de captar o erro, né? Assim, de algumas coisas, algumas besteiras, que são feitas às vezes até por simplicidade, ou porque são mal ensinados. Daí a gente pega e tem que fazer o que mesmo? Tem que falar. Daí você vira o chato, você vira o implicante. Só que você tem que falar. Falar como? Falar o que Deus disse. Que é muito fácil. É só repetir o que Deus disse, que você não cai em contradição. Agora, a pessoa aceitar ou não é problema dela, né? A gente não pode... Só pode orar, pedir, interceder, clamar, chorar, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Diz, ó, se esse justo for avisado, você livrou a sua vida. Essa parte é importante porque todos nós aqui somos atalaias e todos nós aqui estamos lembrando de alguém que nós não avisamos e nós estamos lembrando de alguém que precisamos avisar e nós estamos lembrando de alguém que nós avisamos, mas não quis. A Bia mesmo, né? Ela tem uma experiência, ela está avisando. Mas, Bia, não é mais sua responsabilidade se a pessoa não quiser. Né? Lógico que a gente entristece, chora, pede, continua orando, clamando, continua falando, mas a pessoa tem que se dobrar ao Senhor. Finalmente, outra coisa que aparece no texto, a mobilidade do profeta. E aqui é importante, né? A gente entender isso. Só para nós concluirmos, já que nós vamos trabalhar o livro inteiro de Ezequiel, e a gente tem que ter essa base aí da glória de Deus, tá? Quando a semana passada nós pregamos, Ezequiel estava onde? Estava lá na margem do rio Quebar com os cativos. E ali ele viu a glória de Deus. Ele recebe uma ordem, saia do vale. E lá fora do vale, o que ele viu? A glória de Deus. E daí ele entrou em casa, e o que ele viu dentro de casa? Que ele percebeu que tinha a ação da glória de Deus. Que a glória de Deus não está circunscrita a nenhum espaço. E a glória de Deus, ela se manifesta em nós. E agora é importante nós sabermos, nós discernirmos o que é a glória de Deus, né? Eu já falei, vamos repetir, né? Como é que Jesus foi ressuscitado mesmo? Pela glória do Pai. O Espírito Santo. Quando a gente fala lá do Pentecostes, a manifestação ali foi da glória de Deus. E quando a gente fala que nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos cheios da glória de Deus. E vivendo nessa nova aliança, nós temos muito mais responsabilidade do que o próprio profeta aqui.
Por isso que nós começamos o culto falando assim, qual é a sua expectativa? Jesus disse o quê? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E a gente tem que viver nessa percepção, nessa expectativa e nesse enchimento e nessa manifestação da glória de Deus, para nós sermos igreja de Deus. A glória de Deus junto ao rio Quebar, a glória de Deus fora do rio Quebar, a glória de Deus dentro dele, toda é manifestada logo em seguida. Diz assim, a mão do Senhor, entenda o Espírito do Senhor, estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te, sai do vale, e falarei contigo. Ele sai do vale e diz assim, e levantei-me, saí do vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Isto é, irmãos, depois que você tem um encontro com Deus, você vive e permanece diante da glória de Deus. E essa responsabilidade é tremenda. E ele cai com o seu rosto em terra e diz assim, então entrou em mim o Espírito, viu o Espírito nele, me pôs em pé, falou comigo e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa. E ele entrou dentro de casa, ficou lá preso, ficou lá encerrado dentro de casa. Por isso é importante discernir a presença do Senhor em cada circunstância, em cada momento da vida. Existem momentos que a gente se sente vazio, né? Lembra que eu falei do culto aqui um dia? Algumas vezes acontece quando eu começo, parece que vai ser uma reunião de condomínio, tá? Eu não consigo pensar em algo mais chato do que reunião de condomínio. Mas o Espírito Santo de Deus revela a sua presença e a sua palavra. E revela também para quem quiser. E a presença dele é que faz o culto ser culto. É a glória de Deus. E a possibilidade de muita transformação. Então o discernimento tem hora de sair do vale, cheio do Espírito, ir para fora do vale, cheio do Espírito, entrar dentro de casa, ficar calado, e tem hora também de falar. Por isso que Deus fala assim para o profeta, e quanto a ti, filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, não sairás, pois, no meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Só que depois ele diz, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e assim lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Eu vejo aqui um homem que estava à disposição para ser usado por Deus. Ele estava à disposição no vale, ele estava à disposição fora do vale, ele estava à disposição dentro de casa, ele estava à disposição quando Deus o faz mudo para que não fale, ele estava à disposição quando Deus abre sua boca e diz, agora vai e fale. E cada um de nós devemos estar maleáveis nas mãos de Deus e dispostos a ser usados por Deus, no vale ou na montanha, dentro de casa ou fora de casa, amarrado com cordas por aqueles a quem nós amamos, ou libertos para transmitir a palavra, mas dispostos a falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Esse é um termo muito usado lá em Apocalipse, né? Quando o Espírito diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz
a igreja. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, estamos à sua disposição, estamos nas tuas mãos. Pedimos a manifestação da tua glória, o enchimento do teu Espírito sobre toda a sua igreja. Pedimos que o Senhor faça deste lugar um lugar da tua manifestação e do teu poder e da tua graça e da tua mensagem através do teu povo, ó Deus. Abençoa-nos, dá-nos o entendimento, dá-nos a palavra, ó Deus, e o senso de que cada um é a atalaia do Senhor, com essa responsabilidade tremenda de proclamar a tua palavra, teu evangelho. Nós te pedimos a tua bênção, a tua direção, teu Espírito Santo nos envolvendo. Tudo isso te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.